Isso aí. Boa noite, beleza? Então vamos lá. A aula de hoje é a continuação, né, do assunto passado, só que já numa próxima etapa. A aula passada a gente falou da geomorfologia, né, que seria a formação morfológica da estrutura, a formação da estrutura da Terra, né? E hoje a gente vai falar um pouco de, aula passada de geologia, um pouquinho de geomorfologia, e a gente continua a geomorfologia hoje. Vamos lá, então. Vou só introduzir aqui os slides e a gente já começa a nossa lousa. Beleza? Vamos lá. Ou se alguém de vocês puder, ou todos seria o ideal, né? Deixar o áudio ligado, porque vocês vão me dando um retorno do que está se passando. Se vocês estão sofrendo rápido, se vocês estão entendendo, se eu estou na tela condizente com a que eu estou e que vocês estão assistindo. Beleza? Então, quem que vai fazer a boa? No mínimo uma pessoa, ou todo mundo, se preferir. Eu prefiro. E aí? Quem que vai deixar o áudio ligado aí, acompanhar? Vamos aí, Alisson. Ana, Bárbara, Bianca, Cíntia, Felipe, Guilherme, assim por diante. Alguém vai ligar aí o áudio? Obrigado aí. Dale, obrigado. Então vamos lá. Vou apresentar aqui. Deu certo o slide. Beleza? Eu não lembro qual que é o atalho para full screen slide, F9? F5. Sim, que eu acho. Tá certo? Eu achei aí? Deu certo. Beleza. Então, galera, hoje a gente vai falar do relevo, da forma do relevo, beleza? Só que a relação com a aula passada, né? A gente estudou da formação do planeta Terra e qual que é a relação da formação da nossa estrutura com o relevo? Bom, o que a gente estudou, aliás, o relevo ele tem dois agentes formadores, que são os internos e os externos, chamados de endógenos, internos, e exógenos, externos. Lembrem de endotérmico para dentro, né? Exotérmico para fora, perde calor. Então, endo dentro, exo fora. A aula passada a gente conferiu os agentes endógenos, apesar de que eu nem tinha comentado com vocês que eles eram agentes formadores do relevo. Vamos dar aqui, ó. Então são esses dois tipos de agentes que separam. Então vamos dar uma relembrada nos agentes endógenos que vimos na aula passada. Ó, deslocamento das placas, vocês lembram? Tendência de magma. Por quê? Eles vão estar estruturando, formando a estrutura, certo? Os agentes endógenos também são chamados de morfoestruturais. Por quê? Porque fazem parte da estrutura. Já os exógenos, eles podem ser chamados de agentes morfoesculturais. Por quê? Porque eles vão esculpir essa base que os agentes endógenos acarretam. Certo? Certinho, Alisson? Certo, tranquilo. Beleza. Então, vamos começar só passar essa luzinha aqui para vocês. Vamos todo mundo anotar agora, que eu acho que fica mais fácil de concentrar, beleza? Então, hoje vamos aumentar a fonte aqui, senão fica difícil, né? Tá bom o tamanho da fonte? Mais um pouquinho. Aumentar um pouquinho? Aí.
Beleza? Diminui agora. Então vamos lá. Se vocês acharem que fica muito pausado, eu ir fazendo com vocês, a aula que vem eu já deixo pronta, que eu acho que para a gente completando, como que eu vou dizer, nos deixe mais conectado com a aula, né? Fica menos cansativo a gente já pegar um texto pronto. Eu acho que é melhor vocês irem completando comigo. Então vamos lá. Quais são os dois agentes? Endógenos E exógeno. e exógenos. Isso mesmo. Endógenos são os agentes do quê? Internos. Os exógenos e os externos. Ok? Os agentes endógenos, vou pôr aqui em parênteses, né? O tectonismo. Os exógenos vai ser a aula de hoje. Nós vamos discutir. Ok. Tô muito lerdo escrevendo aqui para vocês. Ó, pessoal. Muito lerdo ou não? Oi, não entendi. Tá muito lerdo escrevendo? Ou vocês preferem que eu dê como estava antes, só nos Tá slides? bom, Oi? tá Vê com o bom. pessoal. Tá bom. Deixa eu ver o que estão comentando aqui. Bora. Vai precisar do caderno? Sim, Gustavo, pega o caderno, eu comentei com o pessoal, né? Pega o caderno, vamos anotando. É tranquilo, a minha lousa é só para vocês conseguirem, depois, se forem estudar, que é o ideal, vocês terem a anotação e também vocês vão linkando muito melhor. Quando você está anotando, você tem esquematizado na sua frente. E principalmente para ficar mais difícil de você se dispersar durante a aula, né? Então vai ser o mesmo esquema. Como se fosse minha lousa, isso aí, que quem já teve aula presencial sabe como que eu trabalho, eu uso os slides da mesma forma que eu estou mostrando agora, mais ilustrativo, e o conteúdo de texto escrito, eu sempre jogo na lousa, não trago textão em slide, né, que fica muito massivo. Então vai ser bem enxuto tudo que eu escrever aqui. Vai. Então, gente, exógenos são o quê? Morfoestruturais, né? Tá na tela do Word? Tá. Então, vamos conversar um pouquinho. Quais são esses agentes endógenos? O que pode ser? Nós temos dois tipos. Vamos lá, letra A, B. Alguém diz primeiro. É o. Começa com inter. Oi? Intemperismo? Beleza, exatamente. Intemperismo.
E o segundo? Os agentes erosivos, então, a erosão. Vamos falar primeiramente do intemperismo, que depois a erosão fica fácil. Certinho? Tem um acento aqui, eu acho. Intemperismo. Acho não, né? Tem. Vou deixando sublinhado, apesar de estar certo a gramática. Vamos trabalhar o A. Quais tipos de intemperismo vocês já ouviram falar? Quem tem uma noção? Vamos lá, pessoal. Intemperismo seria intemperismo físico e intemperismo químico, né? Aí, é isso que eu queria ouvir. Seria o físico e o químico, né? Bom, esses são os dois principais. Exato. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Muito bem. Físico e o químico, né? Antes de falar o que é o intemperismo, vamos entender o que são as reações físicas e químicas. Isso é geografia? Não, na verdade isso é da parte lá da química, da física, né? Mas a gente não vai estudar separado no vestibular. O vestibular pode vir na área de ciências exatas, pode vir na área de ciências humanas, na geografia. Por isso que eu falo também que a geografia espacial, a geografia física, ela é muito exata, né? Apesar de ser uma ciência humana. Ciência humana, perdão. Galera, o que é uma reação física e uma reação química? Na reação física, você não modifica a estrutura química do componente, né? Então, por exemplo, a água. Ela pode ter uma reação química ou uma física. Alguém me dá um exemplo de reação física? Vamos olhar aqui, né? Biológica também é levado em conta? Boa pergunta. Desculpa, eu li aqui agora a pergunta do Felipe. Sim, é levado em conta. A gente vai comentar depois dessas duas, beleza? Segura aí que faz parte aí da lógica. Vocês vão falar... Um exemplo de reação física pode ser uma mudança de estado, né, da água. Então, por exemplo, a água mudando do estado sólido para o estado líquido, né? Ela vai continuar sendo o H2O, certo? A estrutura ela não muda. Já, deixa eu ver, alguém comentou? Solidificação, tal, perfeito. Mudanças de estado. Já, se você por exemplo, queimar uma madeira, você vai estar modificando a estrutura física ali da madeira, vai estar transformando em carvão. Apesar de você mudar também o estado físico da matéria, você está mudando o químico. Então, isso é uma reação química. Mesma coisa que no temperismo. No físico ocorrem ações físicas apenas, e no químico, ações químicas, além das físicas. Quem que é o agente causador do intemperismo químico aí no nosso relevo? Vamos aí, quem não quiser falar, dá uma digitada aí. Para a gente falar mais dinâmico. Vamos lá. Fala aí, Alisson. Solta a boa. Essa não sei não. Chuta, se você tiver que chutar um agente. Pode chutar. Pedra. Vamos trabalhar agora mais o termo rocha. Mas qual que é o agente que transforma a nossa rocha para moldar ela, moldar nosso relevo? Detrimento de rocha por calor. Isso é legal. Aqui a gente está falando do agente químico, mas um agente físico. Falou, foi na mosca. Perfeito, agente físico. O calor. Por que o calor? A variação de temperatura
A pedra, a rocha, ela esquenta de dia, ela esfria à noite. Esquenta de dia, esfria à noite. Que vai dilatando, contraindo. Vai fissurar, certo? Ao longo do tempo, e lembrando, quando eu falo tempo, na geologia, tempo geológico, são milhões de anos. Você fala, não percebo isso. É lógico. A gente trabalha, nós temos a escala de tempo humana, mas tem o tempo geológico, beleza? Sempre falando isso. Exemplo, áreas vulcânicas. Aí também, você está esquenta, às vezes você dilata muito a rocha, pela questão da temperatura, a variação de temperatura por uma possível erupção, e ela chega a trincar, a fissurar, por essa dilatação térmica. Já no agente químico, o nosso principal agente químico, né, é a água, que vai reagir. A água da chuva, a água pluvial, né, também a água dos rios, pluvial. Nós vamos dar uma olhada nisso, beleza? Por fim, o biológico, que é a ação dos seres vivos relacionada com os dois primeiros agentes que vimos, né? Vocês estão aqui na tela do slide comigo? Gases também seria químico. Então, no slide, gases também seria químico. Bom, vamos lá. Pode ser químico e pode ser físico. Por quê? O gás ele pode estar tendo um atrito, uma ação física ali com a rocha, com o nosso elemento, mas também o gás ele pode estar interagindo quimicamente com o nosso elemento, com a nossa rocha. Então, sim, pode ser ambos. Boa pergunta. Então, aí, vamos perguntando. Nós também temos as erosões, mas antes eu vou passar aqui para vocês uma anotaçãozinha, né? Breve anotação. Estão na lousa aí? Sim. Beleza, então vamos lá. Rapidinho. Assim aqui na frente, sempre assim. E toda hora ele dá como errado. Então vou colocar aqui na frente. A gente tinha comentado lá o calor. Vou colocar como temperatura na mosca. Depois, se quiser, eu subo aqui, beleza? E
teclado ele é tudo trocado. Pessoal, me dá um retorno aí. Já copiaram essa parte aqui de cima? Posso colar para baixo? Físico? Beleza. Vamos para o químico agora. São definições um pouquinho breves, né? Ação. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Codifica. E o biológico, por fim, a ação dos seres que aceleram o intemperismo químico e físico. Então, vamos só pôr como notação ação dos seres vivos que aceleram os processos de intemperismo químico. Uma abreviada aqui. Galera, uma dica, se vocês fizerem abreviando, não tem problema, fica mais fácil. Beleza? Pode seguir? E aí, Alisson, tranquilo? Posso seguir? Pera aí, viado. Viado Ô, não. louco! Pera aí. O cara manda essa. Oi, tranquilo, tô brincando. Se alguém quiser que volte, pode voltar. No final da aula eu já salvo e mando no grupo também. Mas é que eu acho interessante já ir anotando agora, né? Fabi rachou o bico aí. A ou O, Fabi? Não sei, deixa eu procurar na frente aqui. Ah, Fabi, eu acho que eu já perguntei isso até uma vez, lá na primeira aula. Vamos lá? Pode ir agora? Pode ir? Pode ir? Pode. Beleza. Vamos lá, então. Galera, ó, campanha, aula que vem, se bater 40 alunos, meu filho vai chamar intemperismo. Pode promover aí. Não sai promessa, hein? Vamos lá. Retornando, então, aqui pro... Aquele INT é interação, né? Intemperismo, perdão. Eu abreviei só Verdade. como exemplo. Vocês podem estar abreviando aí para copiar mais rápido. Eu faço isso quando eu estou anotando as coisas em sala de aula. Opa, compartilhei errado aqui. Agora vamos falar de erosão. Ficou claro alguma dúvida que é o intemperismo? Todo mundo entendeu? A ação, os agentes, eles vão desgastando, modificando e moldando o nosso relevo, beleza? E agora vamos falar de erosão. Ah, qual que é a diferença de intemperismo e erosão? São só algumas como agente água. Não se atenham ao... Vou até fechar aqui o slide para não manipular a mente de vocês. Vamos lá. Qual que é a diferença de intemperismo para erosão? Essa é uma dúvida que surge.
é mais físico, um desgaste físico, Como ela é mais o quê? Pode falar. desgaste físico feito pelas forças da natureza. Um desgaste pelas forças da natureza, é interessante isso. Você está dizendo que são algumas forças que realizam esse desgaste. Desgaste, certo? Quais são essas forças? Qual que é a diferença? Porque o intemperismo não, também são forças, né? Reações físicas, químicas, agentes físicos e químicos e físicos. Bom, vejam bem, atenção nessa hora, calma aí, eu vou até fechar aqui, voltar para mim. A erosão, ela não é nada mais, nada menos do que um processo o qual engloba o intemperismo. Então, na verdade, o intemperismo, ele existe por si só, mas ele é parte de um processo maior, e esse processo maior é a erosão. E o que a erosão é, então? A erosão é, primeiro, o intemperismo, que é o nosso desgaste. Eu percebo que o intemperismo está relacionado com o desgaste do relevo da rocha. E depois que ele desgasta, o que acontece com esse material? Ele vai para outro lugar. Então ele é transportado para outro lugar. Porque se o nosso relevo está em constante mudança, uma parte do relevo, o material, a matéria, né, que estava aqui, vai parar aqui. Então perceba, né, desgastado, transportado e por fim ele é sedimentado ali. Ele para ali, ele se realoca, certo? Então, 3 etapas, nossa erosão. Primeiro é o desgaste, o intemperismo é responsável por isso. Depois, o transporte, e vamos ver que existem diversas maneiras de serem transportados na nossa matéria. E por fim, ele se sedimenta, ele se estabiliza naquele lugar, beleza? Beleza? Ok, Beleza. tá bom então. Lousa. Vou anotar aqui. Esse cor que está aqui em cima. Beleza. Três etapas. Vai ser o desgaste, é responsável pelo intemperismo, né? Opa. Ai, caramba. Transporte, enfim, sedimentação. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de intemperismo. Ah, tá muito lerdo o ritmo da aula? Como que tá? Sol? Não. Retorno? Porque se eu tiver muito lerdo isso que eu estar passando a lousa, eu já pego o dito mais rápido, ou então lanço depois para vocês. Como que tá? É, fica lerdo quando você digita. Tá? Beleza, vocês preferem então que eu já traga digitado e só vá, vocês vão copiando? Tá, mas tem que copiar, beleza? Então, ó, vou
parar por aqui, então, nossa lousa. Acabou a aula, já digito, mando para vocês. Eu vou jantar antes. E próxima aula eu já trago digitado, então, para ficar mais dinâmico. Vamos voltar para os slides agora. Calma aí. Não. Opa. Mas está melhor assim, dessa maneira, trazendo uma lousa para vocês? É que os tipos são diversos tipos. Nós temos alguns tipos e características dentre esses tipos. Aí, justamente para ficar mais dinâmico, depois eu digito e vocês anotam tudo. Vai dar mais ou menos aí para quem gosta de se organizar, umas 20 linhas. Entre espaços, certinho. Eu anoto tudo em folha sulfite, então não tenho linhas. Beleza, mais fácil. Então tá. Galera, vamos ver os tipos, então. Ficou claro o que é a erosão? Ela é composta de 3 etapas, e o intemperismo é parte dessa erosão, certinho? Beleza. Vamos falar um pouquinho do intemperismo pluvial. Pluvial quer dizer o quê? Chuva, certo? Então, você tem esse termo, que não está acostumado ainda, pluvial. Vocês estão comigo aqui no PowerPoint? Aham. Tá. Como que pode acontecer? Como que é a ação desde o processo da primeira etapa até a terceira? Vamos lá. Primeira etapa, o desgaste. É um intemperismo físico ou químico? O agente, qual que é? Vamos lá. Pluvial é a chuva, então o agente, obviamente, é a água, certo? Beleza. Qual que é o intemperismo? Químico ou físico? Físico, mandaram aqui. Os dois? Sim, correto. Alguém falou químico? Eu acho que Os dois, correto também. O químico e o físico. Por quê? Bom, a água como agente, ela pode desgastar o material por atrito, né? Ah, mas a chuva não desgasta o material. De novo, tempo geológico. Então imagina o tempão, a chuva batendo nesse terreno, batendo, até que ele começa a ser erodido. Aqui nessa imagem, foi só um exemplo, pode ter sido o fluvial aqui, um rio que causou isso, né? Mas pode ter sido a própria chuva. Esse percurso d'água pode ter sido formado pela chuva. Já também no caso do químico, pessoal, é quando um exemplo é a chuva ácida. Gases nocivos a determinados materiais, quando evaporam na chuva. Eu vou dar uma aula que vai falar em problemas da urbanização, vamos falar da chuva ácida, eu vou passar para vocês o balanceamento da reação, mas já estou dando um spoiler aqui. E essa chuva ácida pode reagir com determinados materiais, aqui eu peguei exemplo uma estátua, porque é um grande ponto quando você fala nesse dano, porque pode ser um dano material a patrimônios, como estátuas que têm valor histórico, cultural, e reversível, né, esse dano. Quando é num carro, por exemplo, desgasta a pintura, sim, é um dano para o proprietário, só que esses danos são menores, são reversíveis, né? Já uma estátua que está ali, às vezes, há milhares de anos, ela pode ser desgastada por conta de uma chuva. Beleza, então essa foi a primeira etapa, o desgaste. E aí depois o que acontece? Qual que é a segunda etapa de qualquer erosão? Vamos lá? transporte do material. Transporte, perfeito. Como que é transportado? A água, com a enxurrada, né? Ela vai transportar esse material e levar para outro lugar. Aí que está um grande ponto. Quando você tem vegetação, essa vegetação, o que ela faz? Ela contém a enxurrada. Quando é um terreno liso, livre de vegetação, ou mesmo meio urbano, esse material vai ser deslocado para mais longe. Então, perceba que o meio, a característica do ambiente, interfere quão longe, quão rápido que vai ser esse processo.
E por fim, nós temos a sedimentação. Quando nosso material encontra alguma barreira ali, ele vai se depositar. Quando ele não consegue se deslocar mais, quando a força da água que está transportando o material, ela diminui devido a N fatores, entre eles a declividade do terreno. Você pode ter uma declividade alta, abrupta, né? Uma grande declividade, a água arrasta o material, chega num terreno sem muita declividade, mais plano, e se deposita por ali. Beleza. A questão é, você falou que se é um terreno que tem mais árvore, então ele vai provavelmente se deslocar menos. Se é um terreno mais desmatado, pode ser que tenha um arraste maior. Então quer dizer que a erosão ocorre com a ação do homem. Alguém sabe me dizer isso? Voltando aqui para mim. Ocorre também com a ação do homem. Gostei, ó. Ocorre também. Então, na geografia, pessoal, isso aqui, ó, não vou falar, vai te ajudar em metade das questões, mas pode ter certeza que uma grande parte, se não a maior parte das questões no Enem, você vai conseguir ou responder ou eliminar uma grande parcela das alternativas, porque vai estar assim. Isso é uma ação do homem. Isso é exclusivamente uma ação do homem. Aí que está o pulo do gato. Isso é acelerado pela ação do homem, antrópica, né? Essa palavrinha que você pode encontrar ali. Então, o que o homem faz é acelerar esses efeitos nocivos ao meio ambiente. Quando a gente fala, vamos comentar, né, sobre efeito estufa e outros fatores, outros danos ambientais, o homem, ele é um agente que acelera. Então, leu a questão do Enem, exclusivamente pela ação do homem, somente pela ação do homem, ou então até mesmo pela ação do homem, vocês tenham dúvida, porque é acelerado pela ação do homem, beleza? É um processo natural. Todos esses processos são naturais, só que o homem acelera isso de maneira tão rápida que a natureza não acompanha para se recompor, né? Beleza? Vamos para o próximo aqui. Ficou clara a pluvial? Alguma dúvida? Não. S-E-N. O que quer dizer, Felipe, S-E-N? Sim e não. Tá. Beleza. Bora para pluvial agora. Pluvial de rio. Eu não peço para vocês decorarem muitos termos. Aula passada eu falei alguns diferentes, mas nada que fosse muito importante vocês decorarem. Agora a palavra pluvial e fluvial eu quero que vocês saibam o que significa. Fluvial, então, é referente a rio, que é um curso fluvial, uma erosão fluvial, quer dizer que é no rio, pelo rio. Beleza? Como que acontece? Quais são os agentes? São químicos ou são físicos? Os dois. O intemperismo é químico ou físico? O agente é o quê? É a água, da mesma maneira. O agente o intemperismo ele pode também ser químico ou físico. A diferença é que o arraste vai ser no rio. E a sedimentação, pessoal, aqui eu quero falar duas coisas importantes na fluvial. A sedimentação, vocês estão acompanhando o mouse aqui? Aham. Você foi falar alguma coisa agora, cara? Quem, eu? Não. Alguém foi comentar alguma coisa ou não? Acho que não. Demorou. A sedimentação, nossa terceira etapa, ela é comum de ocorrer nas curvas, chamadas meandro. Alguém já ouviu aquela expressão curva de rio? Vamos lá. As curiosidades da geografia, ó. Empolgante, já. Por que curva de rio, né? Fala que é um ambiente ruim, eles falam assim de curva de rio. Tem nem sei se existe mais, né? Mas na época que eu entrei na UFM, tinha uma república que chamava curva de rio, né? A brincadeira, tipo, tudo quanto é coisa ruim para ali. Por quê? Referente a isso à sedimentação. Você tem uma curva de rio, o material vai ficar sedimentado, ele vai parar, vai ficar encostado ali. Então, essa aqui é a curva de rio. Estou fazendo uma analogia aqui, mas curva de rio
querendo ou não, é uma referência geográfica, essa expressão. Ai, mas por que você está falando isso? Para mim, essas curiosidades, além de um pouco interessantes, assim, é bem cara de Enem. Dá uma expressão popular, dá uma coisa relacionada com o cotidiano e faz uma referência com a disciplina. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, por que eu peguei essa imagem aqui especificamente? Vejam que está desmatada a nossa termo novo aqui para a aula, para geografia, mata ciliar ou mata de várzea, que seria a vegetação, pode ser vegetação ciliar também, mas prefiro mata ciliar, que está ao entorno do nosso curso d'água, do nosso rio. Então, essa vegetação ciliar foi desmatada. E o que isso acarreta? Bom, quando você tem uma vegetação, o seu solo ali ele está mais protegido pela raiz das árvores, o impacto vai ser menor, porque a vegetação absorve o impacto do curso d'água ali, desgastando menos o solo. Aí, detalhe, isso é física, né, pessoal? Questão de aderência do material, a força batendo ali, impactando. Ah, mas não muda muita coisa o rio bater ali na planta ou bater direto na areia. Não muda na nossa escala humana. Mas, mais uma vez, é o que eu vou falar até o final da aula, é o tempo geológico. Tá certo? A Fabi gostou da expressão lá. Acabei de ver aqui no chat. Beleza. Então, ó, lembrando, mais uma vez aqui o homem. Ah, é natural o processo da erosão fluvial? Sim, é natural. Mas, mais uma vez, o homem acelera esse processo. Quero mostrar aqui em hidrografia, perdão, nós veremos isso, só que eu já vou dar uma adiantada. Chegar lá, não tem problema falar, dar um spoilerzinho. Estão aqui comigo no Paint. Estão todos no Paint. E não, Alisson, sorte é boa. Imaginemos que aqui está nosso curso d'água. E aqui tem uma curva. O rio está vindo, tá vendo? Ó, tá vendo? A água está vindo aqui, tá batendo. Fazer um rio mais largo, né? A água está vindo batendo aqui, tá vendo? Na nossa curva. Está sedimentando nossos materiais. Vamos dizer que a curva material está ficando sedimentada aqui. Opa, o que acontece? O rio está ficando mais estreito aqui, certo? Está depositando material, mais material, o rio está ficando mais estreito. O que acontece nessa situação? A água ela vai contornar este caminho, né? Contornar este caminho, então vai cavando o rio para cá. E com o tempo, o que vai acontecer? Vejam, vai crescendo material sedimentado, vai formando uma banca de areia aqui, né, de sedimentos. Olha só, mudamos o curso do rio. O rio que fazia este trajeto antes, a curva mudou para cá. Então, o rio ele sempre está se redesenhando. Os meandros, né, que são essas curvas, elas sempre estão redesenhando. Nossa, mas 3G, eu frequento um rio aí que eu me banho, que eu vou com os meus amigos, já desde que eu nasci. Tá igual. Tempo geológico. Beleza? Mais uma vez. Ok, para a próxima agora. Tela cheia, tela cheia. Então, tem algum comentário aqui por enquanto? Um dos fatores principais que aceleram são as represas. Tempo geológico. Isso aí. Por que a represa? A represa é uma consequência disso, né? E se você tem uma represa artificial, sim, você está mudando o ambiente, você está represando um rio, ali você vai fazer com que mude a velocidade de arrasto da água, que os materiais se sedimentem ali naquela represa. Então você vai estar mudando toda a característica do ambiente. Aceleração, isso aí. Vamos lá. Avião. Aqui, galera. Olha os meandros. Olha o que eu falei. Tá vendo essa ilha aqui no meio?
ela pode ter sido uma formação, né? A deposição de sedimentos, tá vendo? Ela vai se formando e o rio vai mudando o curso, vai se cavando para cá. Possivelmente, um dos lados, uma das margens do rio, pode se sedimentar aqui, ó, tá vendo? Vestígios de formação de bancos de sedimento. E nós temos essas ilhas que são chamadas também de bancos de sedimento, ou então deltas. Isso aqui é um delta, galera. O que é delta? Eu vou falar mais, não vou me aprofundar muito hoje, na aula de hidrografia, beleza? Outra erosão, a marinha. Olha aqui, eu peguei esse exemplo bem fácil de visualizar o desgaste, né? Ah, teve o processo de desgaste, beleza. O segundo, o transporte, a própria correnteza oceânica, ela vai transportar, às vezes, para outro continente, aquele material desgastado. E a sedimentação, que com a própria maré ele pode trazer materiais que fiquem depositados em diferentes partes do litoral. Olha isso aqui. Alguém já viu essa imagem? Vamos lá. Comentem aí, áudio ligado, ou digitem aqui no site. Pelo menos alguém tem que ter visto isso aqui, eu acho. Então, Acho que eu vi em desenho. desenho, pode ser em filmes, exatamente, porque era uma maravilha da natureza. O que é interessante que no ano de 2017, 16, se eu não estou enganado, lógico, com uns anos de dilatação, né, processo de intemperismo físico, temperismo químico, a chuva batendo, o oceano ali, teve um desgaste tão grande, e durante uma tempestade esse arco, ele pode ter sido também, lógico, um raio ali, mas muito provável que não, que já tinha fissuras, ele desabou. Então, muito, acho que tem muitos filmes que a galera pula desse, esse não é uma formação única, né? Tem diversos arcos assim. Aí no Brasil eu nunca vi, porque não é característico do nosso litoral essa formação rochosa. Vocês vão ver que temos rochas perto do litoral, mas aqui é mais comum nós temos uma faixa de areia, né? Não que não tenha isso. Desenho da Barbie. Esse é o louco mesmo. Curtiu? Não sei se vocês chegaram a ver aí, que já é bem antigo. Curtiu o Super Choque? Curtia a vários aí. Praias e falésias, pessoal. O que é uma erosão? Eu acabei de falar, o arraste da areia, né? O transporte dela e a sedimentação. Então as praias estão sempre se remodulando. Aqui é uma imagem, não sei se foi de Natal, mas eu queria ter trazido uma imagem, que é um exemplo das muitas que temos. A galera vai lá e constrói, vou construir, o cara é ricão, bonado de dinheiro, não, vou construir uma casa aqui pertinho da praia, quero ficar aqui, né? O cara vai lá, constrói uma puta casa, e o que acontece uns anos depois, que é um processo que, apesar do tempo geológico, é mais acelerado, né? Ela pode estar coberta de areia. Eu lembro quando eu era criança, assim, eu fui... Não era tão criança, eu tinha uns 13 anos, né? Fui passear lá em Natal. Porra, sensacional, não esqueço até hoje. Aí cheguei e fui visitar, não acreditava, uma casa pertinho do mar, bonito, 2 andares. Você entrava no segundo andar da casa caminhando pela areia, porque ela tinha sido coberta pela areia. Então aí eu tentei mostrar para vocês nessa imagem, né, a proximidade aqui da areia com as residências. E as falésias, o que é a falésia, galera? Alguém já viu essa imagem aqui? Não necessariamente este lugar, mas esse tipo de relevo? Alguém já viu? Vamos lá. Aham. Sim, aí quem comentou foi lá, então a Fabi já. Essa em específico é a Grand Ocean Road, lá na Austrália, um dos cartões postais australianos, né? Tipo, aquela imagem, você vê o canguru, você vê lá, cisne, e vê essa formação rochosa aí também. Que é erosão marítima. O mar está escavando essa rocha. Nossa, mas isso é coisa só na gringa. Que nada, ó. Os falésias aí, tá aí na Praia da Pipa, lá no Rio Grande do Norte.
Não, é um sonho de conhecer lá também, deve ser muito bonito. Mas tem no nosso território, é uma falésia aqui, pessoal. É uma formação diferente aqui para o litoral que está mais perto de nós, né? De São Paulo, do litoral mineiro, né? Que veio ser ali o litoral do Espírito Santo, do Rio e de São Paulo, né? Que estão mais perto. Aquela praia dentro de um círculo de pedra é considerada uma falésia? Qual praia? Como? Parece uma caverna aberta. Qual praia? Estava aqui, você diz alguma que estava aqui nos meus slides? Ou alguma imagem específica? Se tiver imagem também pode me mandar, a gente já dá uma olhada. Não, mas é bem conhecida. Tem, se você conseguir, ou agora ou depois, pegar essa imagem, mandar, se eu não souber, eu googleio, mas se eu souber, eu já te falo. Mas, ó, para ser uma falésia, tem que ser tem que ter um intemperismo, o agente intempérico ali tem que ser a água do mar, mas especificamente a maré, né, atuando ali. Beleza? Glacial, pessoal. Outro tipo de erosão, né? Por quê? A água ela tá ali expandindo no inverno, certo? Quando a água congela, ela expande. É uma exceção ali na física, vocês sabem disso. E quando ela contrai, quando ela fica em estado líquido, ela causa essas fissuras, né? Vai fissurando, esse glacial derrete, tem mineral ali na água, não é apenas água, né? Esse glacial. E ela é transportada, esses minerais são transportados para algum outro lugar, onde eles se sedimentam. Qual que pode ser um exemplo de sedimentação? Os fiordes. Engraçado, 3G. Não. Os fiordes, aquela cena, né, principalmente aí você pode encontrar na Noruega, são esses canais profundos formados pela água de desgelo de glaciais, ou geleiras, né, em altitudes. Alguém aqui já ouviu falar em fiordes brasileiros? Ou não? Mandei lá no zap. Então, calma aí, vou dar um parênteses em fiord e vou ver a dúvida lá no zap. Calma aí. Ah, acho que eu já vi essa imagem aqui. Vou jogar lá no grupo da sala. No grupo da geografia. Pronto. Eu vou comentar aqui, quem não tiver com o zap aberto, depois dá uma olhadinha. Olha, eu não posso afirmar, mas muito provavelmente foi, foi uma ação de erosão, sim, teve o desgaste, o transporte e a sedimentação em algum outro lugar. Essa região foi desgastada. Provavelmente ela desgastou por baixo da rocha e foi cedendo, mas são tempos geológicos que não temos como afirmar, sim como estimar, né? Mas é um exemplo assim, não é uma falésia em si. Aliás, é também uma falésia, né? Porque esse paredão é característico de uma falésia, mas também é um. Você pode classificar como uma erosão e não unicamente um tipo, sim diversos. Pode ser pluvial, porque a chuva pode ter ajudado a abrir esse buraco, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondi. Vocês viram lá no zap? Né? Sim, beleza. Vou seguir então aqui com a aula. O fiord, esse canal profundo formado por água de desgelo. Já ouviu falar em fiord brasileiro? Bom, pode ser uma expressão, porque pode ser que tenha algum lugar que lembre essa paisagem, mas na verdade não temos fiord no Brasil, porque não temos água de desgelo. Se você for mais ali para a Patagônia sul-americana, né, chilena, argentina, pode ser que você, aliás, Patagônia, até no Sul da América, né, que você encontre fiordes, lá tem fiordes.
já aqui na nossa região, no litoral brasileiro, ou, aliás, dentro do continente também não encontramos. As morainas são caminhos traçados pelo rio que ele congela durante o inverno e descongela durante o verão. E aí ele vai desgastando o material, transportando e sedimentando em outros lugares. Então, algumas rochas elas são deslocadas por esses rios que congelam e descongelam. Agora, vamos falar de outro agente, que quando a gente fala em erosão, até agora nós trabalhamos e vimos exemplos do agente que transportava era a água. O nosso outro agente vai ser o vento, a erosão eólica, né? Então, eu peguei uma imagem aqui, essa bem famosinha para nós. É um parque nacional de Vila Velha, se eu não me engano é o nome do parque, fica no estado do Paraná, no norte do Paraná. Bem bonito, quem tiver, ou já teve a oportunidade de visitar um dia. Essa formação da esquerda aqui, ela é famosa porque lembra a taça do mundo, da Copa do Mundo, né? É 2002? Não lembro. Aqui, ó, o parque. Então, são diversas formações. Formas de relevo. Agora vem a segunda parte da aula. Então, deixa eu tirar aqui. Por enquanto, alguma dúvida? Os agentes formadores do relevo ficou tranquilo. Endógenos e exógenos, os internos, foi a aula passada, e externos, que vimos hoje. A erosão, né, que engloba o intemperismo, mais transporte e sedimentação. Isso aí vai esculpir e dar forma para o nosso relevo. Ficou alguma dúvida até então? Sobre essa matéria não, mas você pode dar uma relembrada do endógeno, lá no primeiro Beleza, slide? legal. Então, antes de partir para as formas que nós obtemos, vamos dar uma olhadinha na aula passada. Estou com ela aberta aqui. Eu ia até fazer isso, para ser sincero, no começo da aula e acabei esquecendo. Só um minuto, relevo. Ah, não, tô aqui. Beleza. Então, só vamos dar uma relembrada nos agentes endógenos, né? Aquele processo do Big Bang, formação planetária, sugeri aqui, não sei se alguém viu. Nosso planeta, eu falei um pouco da subdivisão das camadas, mas vamos direto para o que é mais importante. A dinâmica das placas, né? Da formação, chamada de tectonismo, que é o movimento dessas placas. É caracterizado por basicamente 3 movimentos, né? O divergente, em sentidos opostos, os convergentes, quando as duas placas vão de encontro uma com a outra, onde uma soergue e a outra é consumida e é reciclada essa parte como material magmático, certo? A parte que está sendo consumida, sendo reciclada aqui no nosso ciclo do magma aqui, a parte que soergue aqui, ou então como uma ascensão do magma, convergente, ou então transformante, quando estão paralelos uma à outra. Certinho? Movimento. Ou placas transformantes, né? Elas deslizam uma em relação à outra, né? em sentidos opostos, na mesma direção. Exemplo, a placa de Sanandra. Nossa, mas calma aí, então esses são os agentes endógenos, né? Eu estou falando, sim, porque percebam que ele vai moldar a nossa superfície de uma forma bruta, né? De uma forma nada detalhada, são mudanças colossais. Já os nossos agentes, aqui é o tectonismo também, pode mudar, né? De uma forma abrupta, mais intensa, vai mudar a estrutura, né? Nossa base ali. Já os agentes exógenos, que acabamos de comentar aqui, é a erosão, que engloba o intemperismo, vai detalhar, vai esculpir
essa formação que a gente recebe, essa estrutura que tem. Deu para dar uma relembrada ali? Deu para... A professora não sei se comentou, mas teria como explicar o ciclone que teve esses dias aqui? Bem, pessoal, vai chegar a aula que eu vou falar de ciclones. Então, o que é um ciclone? Ciclone geralmente é formado em áreas de baixa pressão, deslocamento de massa de ar, que eu não sei se a dúvida é a formação, são as consequências, mas eu posso deixar para fugir um pouquinho do foco da aula de hoje, eu comentar desse ciclone mais para frente, quando a gente tiver a aula sobre ciclones, pode ser? Assim, não, é legal, não tem que desculpar, tem que perguntar mesmo. Só não vou comentar agora, porque se eu for explicar a formação de ciclone e tudo mais, a gente vai fugir meio um pouco do assunto, e a gente vai ver isso mais para frente, porque é uma sequência lógica nosso curso. A gente entender o relevo, fica mais fácil de entender o clima e assim por diante. Então, sempre passo a passo, beleza? Quanto à formação, geologia e geomorfologia, ficou claro essa parte? Como que o nosso relevo ele é estruturado, depois ele é esculpido? Aham. Aí é divergente, transformante e convergente, então, Os os agentes. movimentos, o tectonismo, esses são os movimentos das placas, né? Divergente, convergente e transformante. É isso, tipo, os termos dos agentes endógenos, termos diferentes, aí acho que basicamente você sabendo esses três, você consegue ter uma boa ideia. Aí se aprofundar um pouco mais se quiser, mas até essa parte é o que você tem que saber. Lógico que você tem que lembrar sempre que isso dá origem a o tectonismo, a nossa dinâmica, e consequentemente, né, os terremotos, os tsunamis, o vulcanismo, que foi tudo que comentamos na aula passada. Estão relacionados ao tectonismo, né? Beleza? Beleza. Então vamos começar agora, dar uma olhadinha, também compartilhar aqui com vocês a tela. Nas formas do relevo. Por quê? Bom, a partir desses agentes, eles vão ser estruturar o relevo, nossa superfície, ela é estruturada de uma forma e depois é esculpida. Isso que vai caracterizar qual que é o relevo no local. Entendem a lógica de tudo isso? Não é à toa que eu fiquei falando se tem um surgimento de placa ali, se vai ter muita chuva, se varia muito a temperatura no local. E todos esses agentes vão moldar a nossa paisagem. Tá certo? Certinho, pessoal? Ó, 2. Certo. Tá. Vamos dar uma conferida aqui. Primeiro forma de relevo que eu vou falar com vocês, que é o planalto. Que vem a ser um planalto. Vocês, mais uma vez, vou passar a anotação aula que vem. É muito fácil, anotadinho, fica fácil de visualizar, de organizar. Mas agora só vou citar. Planalto, geralmente, ele é uma área de baixa declividade, ou seja, é meio plano, não é muito irregular, né? E em médias altitudes, não são altitudes muito altas, também não são altitudes próximas ao nível do mar. Atenção, vou dar uma pausa aqui. Eu vou explicando agora no começo do curso, né, nas nossas primeiras aulas, vou soltando alguns termos. Hoje eu falei pluvial, dentre algumas outras palavrinhas que é legal você saber para a geografia. Uma delas
Altitude, pessoal. Vocês saberem o que é altitude. Vou abrir aqui para dar um esboço no frente. Ai, não queria salvar. Esse computador aqui não é muito rápido. Pronto. Gente, o que é altitude? Vamos lá. Altitude é altura. Está o mar. Vamos lá. Mar. Nossa, ficou feio, né? Aqui nosso continente, aqui, né? É. Galera, atenção. Diferença entre altitude e altura. Olha o Alisson aqui. Vou desenhar o Alisson. E aí, Alisson? Ficou parecido? Igualzinho que nem. E agora, ó. Alisson Bengala. Para ficar mais estável, para não cair. Terceira perna. Não é o que vocês podem pensar, não. Galera, diferença entre altitude e altura. Altura é uma medida que você pode estabelecer de uma base a um topo. Vamos pegar o Alisson como referência. Qual que é a altura do Alisson? Bom, a altura do Alisson é medida da base, ou seja, o pé, até o topo, a cabeça. Alisson, quanto você mede? Exemplo? Mais ou menos aí. 7, Oi? 87. 87? Isso. O Alisson é alto, é 1,87. Então quer dizer que do pé dele, a cabeça, ele tem 1,87. Mas se o Alisson está aqui na praia, qual que é a altitude do Alisson? Aí já é outra história. A altitude do Alisson é a altura em relação ao nível do mar. Então, se ele está aqui no nível do mar, qual que é a distância do nível do mar até a base do Alisson? É 0. Por isso, a altitude 0 é altitude, é nível do mar, quer dizer altitude 0, certo? Ah, mas o Alisson foi para a praia, pá, curtiu, deu um rolê, depois da quarentena, passou, pá. Depois ele voltou para Uberaba. Ó, o Alisson aqui em Uberaba de novo. E a altura do Alisson mudou? Não, continua a mesma. E a altitude do Alisson mudou? Mudou, percebam? Que agora a altitude do Alisson é outra, porque é em relação ao nível do mar aqui, ó. Qual que é a altitude de Uberaba? Alguém tem noção? Pesquisando aqui. Ser mais preciso. Aqui, a altitude de Uberaba. Ou seja, em outras palavras, a quantos metros do nível do mar está Uberaba? 800... Perdão, só um instante. Vamos ver o que eu tinha achado aqui. Com Ctrl F. 823. Ou seja, Uberaba está a 823 metros acima do nível do mar. E se estiver abaixo, você vai encontrar negativo, menos alguma coisa. Ficou claro? Diferença entre altitude e altura? Pessoal? Altitude é a nível do mar. Altitude é a sua posição, ou a posição do objeto que nós estamos tratando, em relação ao nível do mar. Ou seja, nós tomamos o nível do mar como 0. Esse é o nosso parâmetro, nossa referência.
Então, falar nível do mar significa altitude zero, certo? Falar 3 metros de altura, você não está pegando o mar como referência. Você pode falar, essa água tem 3 metros, tem, sei lá, 20 centímetros de altura. Beleza? Mas se eu estou aqui em Uberaba e perguntar qual que é a altitude dessa água, vai ser 823 metros, aproximadamente, né? Porque ela vai estar a 823 metros acima do nível do mar. A altura dela continua 20 centímetros. Se eu for para a praia com ela, ela vai ter 20 centímetros. Só que a altitude dela vai ser zero. Beleza? Aproximadamente zero, né? Se eu deixar ela no chão, vai. Zero. Certinho? Entenderam? Certão. Beleza. Então, esse conceito a gente tem que ter em mente. Diferença entre altitude e altura. Vamos retomar aqui, então, para a nossa formas de relevo. Planalto, né? Planície, aliás. Planalto, perdão. Agora eu volto aqui. Então, a altitude do planalto é mediana, ou seja, geralmente acima ali dos 300 metros de altitude, ou seja, acima do nível do mar. Outra característica, o planalto, essa eu acho a característica mais importante, que tem, eu já vou comentar da planície, mas para mim a característica fundamental para diferenciar uma planície de planalto. O que é? O planalto, geralmente, ele é uma área que está sofrendo erosão, está sofrendo um processo de desgaste. Já a planície é uma região, uma área ali, onde predomina o processo de sedimentação. Vamos pensar, eu vou de novo voltar para nosso rascunho ali no pente. Até que horas vai a aula, pessoal? Toda aula eu pergunto. Alisson, solta boa aí. Até que hora que vocês querem que vai a aula? Eu sou perdido igual eu sei. Não sei que hora que termina, não. Vocês querem que tá muita coisa já por hoje? Se quiser, eu só encerro isso aqui ou quer que continue? Falaram ali que é até 10h30. 10h30? Tá, eu vou comentar isso se vocês sentirem que tá muita coisa, me falem. Vamos lá. Tem aqui... Opa. Nosso mar. Aqui tem uma planície. E aqui, nosso planalto, ó. Vamos supor que essa região é um planalto. Beleza? E essa região... Deixa eu fazer outra cor aqui. É um planalto. E aqui uma planície. Porque ambos têm uma baixa declividade. Não quer dizer que é plano isso aqui, viu, pessoal? É um esboço. São declividades baixas. Aqui, ó, notem que é uma declividade mais abrupta. Beleza? Aqui tem uma altitude maior, né? Percebam. Mas para mim, a grande sacada é que, geralmente, as regiões planálticas, elas estão sofrendo sedimentação, desgaste, e as regiões de planície predomina a sedimentação. Por quê? Vamos lá. Tem aqui o processo de desgaste aqui na encosta, sedimenta, nosso sedimento aqui nas planícies. Mesma coisa acontece aqui, o nosso planalto está sendo desgastado, indo para os seus arredores. Lógico, ele também pode sofrer um processo de sedimentação de uma montanha que esteja perto, mas a principal diferença entre um e outro é que planícies são regiões de forma geral de sedimentação, já os planaltos de desgaste. Deu para notar um pouquinho a diferença? Deu. Então, falou em planície, lembra que ali está sendo uma área de deposição de sedimento. Já em planalto, está sendo uma área de desgaste.
beleza? Os dois sofrem erosão. Fazem parte de um processo de erosão, aliás, certo? Não necessariamente, esse relevo, ele pode sofrer, tipo, desgaste, mas pode ter sedimentação. A questão é qual predomina naquele local, tá certo? Termina a explicação. Tá. Vou falar só um pouquinho de planície, já que eu toquei no assunto, e eu vou terminar por aqui. A aula que vem a gente fala das demais formas de relevo. A gente dá uma lembradinha em planície planalto e eu continuo. Ó, vejam, a planície geralmente são em altitudes próximas ao nível do mar. Quando eu digo altitudes próximas ao nível do mar, acho que não compartilhei a tela aqui, né? Perdão. Quando eu digo altitudes próximas ao nível do mar, é altitudes próximas de zero, né? Ficou, ó, lembrem, baixa declividade. Ah, tô vendo aqui uns morrinhos, mas tende a ser um meio plano a região, certo? Não é muito abrupta a declividade. Ó, na planície, mesma coisa. Bem plano, né, em regiões litorâneas. Deu para entender o que é uma planície, o que é um planalto? Relembrando, então, baixa declividade no terreno, são regiões mais planas. A diferença entre planície e planalto? Planalto são maiores altitudes, não muito altas, próximas ali a 300 metros de altitude, altitudes medianas. Áreas onde predominam processos de desgaste, né? Processos de intemperismo. Já nas planícies, predomina a sedimentação, deposição do material. Nos planaltos, voltando aqui, nós temos planaltos dos tipos cristalinos, basálticos ou sedimentares. O que quer dizer isso? Cristalinos, onde tem rochas cristalinas, né, basálticos, rochas basálticas, sedimentares, rochas sedimentares. O que vem a ser uma rocha sedimentar? Que tem a deposição de sedimento, certo? Alguma dúvida, né, até então, entre planície e planalto? Alguma dúvida entre a diferença? Rocha basáltica, sei lá. Rocha basáltica, magmática, de origem vulcânica, né? Então, lógico, você estudar o solo, a origem daquela rocha, pode te mostrar ali a história da formação do local. Aqui teve um processo de sedimentação, então foi sedimentando o material e formou esse relevo. Ou então, teve uma eclosão magmática aqui no lugar e deu origem a essa forma de relevo. A rocha que está ali vai ser um indicador da nossa formação. Tá falando para terminar. Bom, eu acho interessante aqui a gente não estender, porque se eu for falar, ó, vou passar aqui brevemente os slides. Ainda tem depressão, morro, chapada, cânion. São coisas que eu quero falar com calma e vai tomar mais do que 10 minutos. Então vamos, eu também não vou estender mais das 10h30, porque a gente faz os comentários finais. Ficou, mas respondi sua dúvida aqui. Quem perguntou? Foi o Alisson? Fui eu, respondeu. Quem que era eu? Eu não vejo aqui. O Gustavo. Gustavo? Beleza. Mais alguma dúvida? Alguém? Algum comentário? Não. Aula que vem vai estar já digitalizado, para não precisar ficar perdendo esse tempinho com a lousa. Só que eu quero que todo mundo esteja com o caderno para ir copiando. É pouca coisa. Eu não vou mandar um textão para vocês copiarem. São tópicos. No máximo, cada tópico ali, uma outra frase bem enxuta, sem muito... Bem objetivo, nada subjetivo. Só para quando vocês forem estudar, ou até mesmo durante a aula agora, ir fixando, memorizando, né?
Senão eu só fico falando aqui, vocês vendo eu falar, não deixa um pouco disperso, né? E rocha cristalina. Antes de eu falar de rocha cristalina, eu vou mostrar imagens, a diferença delas para vocês terem ideia, né? Então, basáltico, cristalino, sedimentar. Vendo aqui no Google, só um instante. Aqui. Estão comigo? Ah, não, tem que compartilhar minha tela. Só um instante, por favor. Pegando em escola mesmo, só para vocês terem noção da imagem, né? Rochas ígneas ou magmáticas. No caso, uma rocha granito, basalto, que eu acabei de citar de exemplo. Essa formação do esfriamento e solidificação do material eclodido, como está aqui na descrição, ou seja, de origem vulcânica. A sedimentar, a deposição de sedimento. E a metamórfica, a cristalina, ela é a transformação de outros tipos de rocha. Aqui, ó. Esse tipo tem origem de transformação de outras rochas. Faz a virtude de pressão, de temperatura. Exemplo, ou seja, ações intempéries, né? Então, basicamente, esses 3 tipos que você pode encontrar. Ígneo magmática, vamos usar mais a expressão magmática, que a gente vai lembrar do magma. Um principal exemplo, basalto, granito. As sedimentares, qual que é a grande característica dos sedimentares? Nós vemos as camadinhas, essas partículas, que são os sedimentos que vão se depositando ao longo do tempo. E as metamórficas, nós conseguimos ver partículas maiores que indica a transformação de outras rochas. De forma geral, as rochas magmáticas que dão origem às metamórficas, que são cristalinas. Ó, metamorfose, metamórficas, o nome é tanto quanto indicativo, né? Deu para pegar, então? A Ana Laura mandou um valeu a respeito da pergunta, ou falou, valeu? Acho que foi valeu, falou. Valeu, falou? Então, por enquanto, hoje deu para entender? Até o momento? Sim. Beleza? Encerrando aqui a gravação aqui. Próxima aula, continuamos formas de relevo e já entramos depois em solo, né? Que é uma consequência do relevo. Gravação, boa noite, então.